Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Então a gente vai editar essa foto aqui para chegar nesse resultado daqui. Então vamos lá? Então gente, essa foto foi uma foto que eu fiz no último ensaio com a Gabriela Colasanto numa loja muito bonita aqui em Ribeirão Preto de cookie. É um lugar muito bem ambientado, sabe? E deu pra fazer muita coisa criativa lá. Então, recomendo demais o lugar, é sensacional. E os cookies são muito bons. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer nessa edição é recuperar essa imagem. Vocês podem ver aqui como eu deixei marcado. A gente está com os realces estourados e umas sombras que vão fazer a gente conseguir recuperar a pele da modelo. Então para isso é muito simples. A gente vai descer os realces bastante e subir as sombras e assim recuperando toda essa informação que estava escondida. E os brancos a gente vai poder levantar um pouquinho e os pretos diminuir um pouquinho para gerar o contraste na nossa imagem. Já temos um monte de depois muito interessante. Se fosse só com essa edição já seria bem sensacional. Perfeito. Agora a gente vai para a parte de colorização. Nessa foto eu só vou fazer no Lightroom. Por quê? Eu já gostei muito das cores que ela veio. Então vamos lá, para começar, a gente vai mexer um pouquinho aqui nos sliders para trabalhar a luminosidade das camadas e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu fazer um resultado bem interessante. Eu acelerei essa parte do vídeo para não ficar tão tedioso, mas é uma parte que eu esperava conseguir colorir um pouco sem estragar o que a foto já proporcionava, porque já era uma foto bem colorida. Então esse foi o nosso antes e depois. A gente conseguiu recuperar um pouquinho das luzes também aqui na luminância. E agora, para finalizar, antes de ir para o Photoshop, a gente vai vir na aba de detalhes. E eu vou fazer o que eu sempre faço, que é reduzir a nitidez, o detalhe da nitidez no zero, aumentar a nitidez até uns 70, 80, normalmente é o valor que eu coloco, e aumentar a luminância cerca de 1/4 do que a nitidez, eu aumentei de intensidade da nitidez, por conta do ISO ter sido utilizado em 400 nessa foto. Se fosse menos eu não teria utilizado. E agora eu dou um zoom na imagem e eu avalio se eu preciso aplicar mais redução desse ruído de cor. Acho que tá bom aqui. E agora a gente está pronto para ir para o Photoshop. Ai, café bom. No Photoshop a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar a camada, dar um zoom e remover tudo que incomodar a gente. Então vou usar a ferramenta laço, contornar essa tomada aqui, por exemplo, e vou apertar um Shift F5. E com sensível a conteúdo, opacidade em 100% e adaptação de cor marcados, a gente consegue facilmente preencher qualquer coisa que esteja incomodando nossa imagem. O mesmo eu vou fazer aqui com esse canto, que pegou um pouquinho do braço da modelo. Vamos tentar fazer de um jeito um pouquinho mais amplo, assim a gente não estraga a foto. Perfeito. Acho que isso é suficiente, já remove toda a distração. Eu posso ainda ir um pouquinho mais longe, tentar remover essa manchinha aqui. Perfeito. Assim a gente consegue remover tudo que incomodava o olhar. Agora, primeiro passo oficial, separação de frequência. Se vocês já viram os meus outros vídeos, vocês vão ver que eu tenho uma action de separação de frequência. Aqui eu vou utilizar da ferramenta Retouch Academy do painel. Aqui eu vou utilizar do painel do Retouch Academy. Então eu vou utilizar a action deles, que é exatamente a mesma action, com o valor de 10. E agora eu vou conseguir dar um zoom na imagem e mesclar melhor as cores com o pincel de mistura, em configuração de tudo 25%. E assim eu vou trabalhando, removendo
a olheira, melhorando um pouco o jeito que a luz está se projetando no modelo e como as cores estão espalhadas também. Já um primeiríssimo passo para o Dodge and Burn. É um ótimo start para o Dodge and Burn. Então aqui eu vou dando contorno, vou pegando o pincel cada vez maior. Primeiro eu faço os detalhes com o pincel pequeno e depois eu aumento o tamanho do pincel para poder fazer com mais agilidade. E também evitando manchar a foto sempre. Sempre voltando a camada para se tornar visível e você ver o que você está fazendo. E depois a gente volta a fazer meio que no escuro, vamos dizer assim. A olheira aqui do lado do olho esquerdo dela, do nosso lado direito, mas do olho esquerdo, e mesclar bem essa cor aqui. Vou conseguir puxar um pouquinho mais e mesclar. Perfeito. Um pouquinho na testa, movimentinhos curtos e circulares que eu sempre faço. Eu acho que a gente chegou lá. Uma vazãozinha de verde ou amarelo aqui, se não me engano. E perfeito. Eu acho que é um ótimo primeiro passo. Agora a gente vai pro Dodge and Burn. O Dodge and Burn a gente consegue fazer ele em 2 tempos, que é como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer ele primeiro um micro, onde eu vou dar esse aspecto da curva, é o que eu mais tenho feito ultimamente, uma curva em S com os pretos mais para baixo, assim eu consigo, olha como evidencia as manchinhas. E depois eu faço um macro, então por enquanto a gente vai fazer um micro e depois um macro do Dodge and Burn, separando ele então em 2 etapas. Um cafezinho acompanha bem. Então vamos lá. Primeira etapa, com fluxo em 1% no pincel, e eu vou preencher tudo que eu ver de manchinha nessa imagem. Tudo que eu achar que está muito escuro e era para estar claro, eu vou clarear. Olha como ficou bom ali. Some na foto. Você não consegue perceber que antes estava escurecido. E esse é um processo longo, tanto é que eu vou falar com vocês todo esse meio tempo, porque pega, coloca uma música que você gosta muito, abre um canal no YouTube que você gosta de ouvir e deixa ele como se fosse um podcast, porque é um processo muito lento, é um processo muito demorado. E se você não faz a separação de frequência, pode ser um processo ainda mais lento, só que assim você não vai perder nada da nitidez da sua foto, porque você só vai estar mexendo com escurecer e clarear. Eu gosto de utilizar dessa maneira que eu estou fazendo agora, que é primeiro fazer uma separação de frequência e depois fazer um Dodge and Burn. Mas você pode fazer dos 2 jeitos, você pode fazer só o Dodge and Burn ou só a separação de frequência. Eu acho que fica mais preciso quando eu faço as duas. É um gosto pessoal, é o jeito que eu me acostumei a fazer as fotos que eu edito, então é o que eu tenho feito por um bom tempo. Às vezes eu pego algumas fotos para treinar e faço somente a separação de frequência ou somente o Dodge and Burn. Mas nas fotos que eu entrego, normalmente sempre faço as duas. Dando um comecinho de contorno aqui pro Dodge. Aqui eu não quero essa linhazinha. Já posso começar a descer um pouquinho mais o rosto dela. Começar a ir mais para as partes da bochecha, da parte superior do lábio. O tamanho do pincel é uma variável que você nunca vai parar de mexer enquanto você está fazendo Dodge and Burn. Então você tem que sempre pintar de acordo com a área que você está querendo clarear, senão você vai acabar manchando a foto por estar pintando áreas que você não queria. E assim a gente vai indo num processo lentinho, mas que dá um resultado de pele que vocês vão gostar demais. É o processo que a maioria dos fotógrafos fazem e eu diria que é o padrão ouro hoje no mundo da edição.
Eu não sou nada no mundo da edição, claro, sou só um aspirante, mas já gosto de trabalhar desse jeito, porque o resultado sempre é fenomenal. Clarear um pouquinho aqui essa região inferior do lábio agora. E é claro, a gente não está procurando deixar ela totalmente iluminada aqui ainda, tanto é que a gente está trabalhando com um fluxo de 1% do pincel. Mas já é o começo para a gente fazer aquele macro Dodge and Burn. Então a gente tem que pensar, poxa, se eu vou fazer um macro Dodge and Burn depois, não compensa eu já deixar ele meio pronto, sem nenhuma mancha, para na hora que eu for clarear as áreas que estão claras não terem nenhuma sombra, porque senão vai ficar um impacto visual muito esquisito. Seu olho não vai gostar desse contraste de uma área clara ter uma sombra, ou de uma área escura ter pontos claros. Então a gente tem que sempre trabalhar pensando nisso, tem que trabalhar pensando na harmonia visual que a foto pode propiciar. Agora, por exemplo, essa parte do nariz eu estou escurecendo ela para que a transição para o lado escuro se torne algo mais natural, não fique tão pesado no olho das pessoas que vão olhar a foto depois. Clarear aqui essa parte de sombra, que eu gosto dela um pouquinho mais iluminada e eu vou iluminar ela em seguida, então para não dar tanto contraste na hora que eu iluminar e não criar aqueles pontos que eu acabei de falar. E eu acho que é isso. Olhe como esse servicinho de formiga dá um resultado interessante. Então é isso, para a primeira parte do Dodge and Burn. Agora a gente vai para a segunda parte do Dodge and Burn. Eu posso remover essa camada guia. Eu vou criar essas duas camadas de Dodge and Burn com curvas, que elas são um pouquinho mais agressivas agora. Elas são um pouco mais puxadas para cima e um pouco mais puxada para baixo. O fluxo eu já vou subir para 3% do meu pincel e vou começar com o Dodge. Aqui eu gosto de dar um zoom um pouquinho para fora da imagem para mim conseguir acompanhar tudo que eu estou fazendo de uma visão mais de fora. Então aqui eu vou dando um volume de bochecha, um volume no mento, no queixo, um volume na parte superior do lábio, um volume no nariz. Na testa. A testa eu sempre faço desse jeito. Eu puxo de onde a luz viria para onde a luz não estaria presente, que é da área de realce para a área de sombra. Olha a diferença. E aqui um burn. Também da área de sombra para a área de luz. Não gosto de forçar tanto. Bochecha. Parte inferior do queixo, parte inferior do queixo. E agora vamos para a roupa. A roupa a gente clareia aqui. Clareia aqui um pouquinho, aqui eu não gosto tanto porque não está tão branco. Aqui já está mais branco, eu gosto de clarear mais. Contraste nas áreas de sombra. E agora vamos para o cabelo. As partes não iluminadas a gente escurece, as partes iluminadas a gente ilumina. A gente vai criar sempre a sensação de volume 3D na foto. É isso que a gente está procurando. Eu vou mostrar antes e depois, vocês vão ver a diferença. E é algo que parece bobeira você fazendo uma foto, mas no final das contas acaba que te dá um volume muito grande. Parece que a foto está viva perto de você. Olhem a diferença. Não dá nem para acreditar que era a mesma foto. Então vamos lá. Legal, finalizei essa parte. O que eu gosto de fazer para continuar dando volume na minha foto? Eu gosto de fazer duas camadas de curvas para luminosidade. Então eu vou fazer uma seleção aqui pelo painel do Retouch Academy da luminosidade básica. Vou aumentar o quanto ela está selecionando e vou criar uma camada de curva. Aí eu vou mudar essa curva primeiro para modo de luminosidade, duplicar e inverter a camada. Na primeira camada de curvas que eu estou selecionando os realces, eu vou criar um ponto nas sombras para manter ele fixo. Então a entrada e saída são iguais. E nos realces eu vou puxar um pouquinho para cima. Criar mais um ponto aqui para manter ele fixo também. Só aumentando os realces. E agora na curva de sombra, vou criar dois pontos nos realces.
agora eu vou escurecer as minhas sombras. Assim, gerando um volume sem alterar a saturação das minhas fotos. Da minha foto. Olha a diferença. Eu consegui criar um volume sem mexer na saturação. Essa é uma técnica que eu utilizo muito, muito mesmo. Em algumas fotos eu realizo mais do que 2 vezes pela qualidade de volume que eu consigo gerar. Bom, agora o que eu faço muito? Essa daqui é uma das minhas actions que eu mais gosto de utilizar. Ela é uma action que cria uma camada de vibração no modo de luminosidade. E eu vou aumentar essa luminosidade bastante. Isso vai me dar uma saturação muito interessante na foto. E também a minha outra action de portrait pop, que é uma vibração aplicada apenas aos meios tons. Então, essa action vai criar camadas de sombra, realce, subtrair uma da outra e criar os meios tons. Aí eu vou criar uma camada de vibração, vou vir em imagem, aplicar imagem e vou aplicar apenas naquela camada de meio tom, modo de mesclagem normal. E agora, quando eu aumentar a vibração, só vai aumentar os tons de pele e os meios tons da imagem. Eu gosto muito dessas duas técnicas, eu sempre associo uma com a outra para dar esse ar de vivo na minha imagem. Aqui a gente pode ajustar a saturação para 55%, a opacidade, perdão. E agora só a minha action do Mauro Lanete para textura, que são essas configurações, nada mais nada menos. E assim a gente finalizou a imagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais vídeos como esse, porque assim eu vou saber que o conteúdo está sendo relevante para vocês. Muito obrigado e até a próxima.